Olá, turma, tudo bem? Nós vamos fazer uma aulinha agora de língua portuguesa, em gramática, e nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, tá bom? Essa atividade ela está na página 90 e 91, tá? Vocês vão acompanhar aí no livro de vocês a explicação aqui. Bom, o que é pronome? O que é pronome e pronome demonstrativo? Nós sabemos que todas as coisas elas têm um nome. Pronome é uma palavrinha que ela vem para substituir o nome. Quando em uma frase eu não quero, para não ficar enjoativo o texto, ficar repetindo o nome da pessoa, o nome do objeto, né? A gente usa o pronome, certo? E o pronome demonstrativo, em específico, existem vários pronomes. Mas o demonstrativo, ele serve para indicar a posição dos seres, desses substantivos, desses objetos que eu estiver falando, em relação às pessoas do discurso. A pessoa do discurso é a pessoa que fala e a pessoa que escuta, né? No tempo e no espaço. Então, essa relação que tem, essa indicação que tem da posição dos seres em relação à pessoa que está falando e à pessoa que está ouvindo são os pronomes demonstrativos. O que significa isso? Exemplo, se eu estiver falando de um livro, e eu estiver falando de um livro para alguém, eu posso ter 3 tipos de pessoas em relação a essa comparação. Eu posso ter a primeira pessoa, que no caso, lembra dos pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que tem as pessoas que são do singular, eu, tu, ele, e as do plural, nós, vós, eles. Então, as pessoas do singular, as primeiras pessoas são eu e nós, que é uma do singular e uma do plural. A segunda pessoa, que é aquela com quem se fala, ou é tu, ou você, ou então vós ou vocês, que seria o plural. E tem a terceira pessoa, que é alguém que está mais distante de nós, que são eles. Ele no singular e eles no plural. Então, eu e nós, primeira pessoa. Tu e você, ou vós e vocês, segunda pessoa. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Todo mundo entendeu? Só para relembrar o que é a primeira pessoa, o que é a segunda pessoa. Então, a primeira pessoa é a pessoa que está falando. A segunda pessoa, então a primeira pessoa é quem fala, tá? Então, eu ou nós, são as pessoas do discurso. Segunda pessoa é com quem se fala. Eu estou falando com alguém. Ou estou falando com tu, ou com você, ou com vocês. Nesse caso, eu sou aqui a professora, estou falando com vocês. Então, eu sou a primeira pessoa, vocês são a segunda pessoa. Terceira pessoa é de quem se fala. Geralmente, quando eu e tu estamos falando de alguém. Esse alguém é a terceira pessoa. Todo mundo pegou essa primeira parte da explicação? Beleza. Então, o que vai acontecer? Esse discurso aqui, entre as pessoas, eu, tu, ele, são as pessoas do discurso. E quem são os variáveis? Variáveis são os pronomes que eu vou aplicar. Os pronomes que eu vou aplicar, os pronomes que estão de acordo com essa pessoa. Por exemplo, se eu estiver falando alguma coisa de um objeto, e esse objeto, eu estou falando, esse objeto está mais próximo de mim, então eu vou usar este, esta, estes, estas. Quando o objeto de quem eu estiver falando estiver mais próximo da pessoa com quem eu estou falando, então eu vou falar esse, essa, esses, essa. Por exemplo, se eu vou falar dessa caneta que está na minha mão, eu vou
vocês. Entendeu? E se eu estiver falando, por exemplo, de uma outra pessoa, vamos supor, eu vou falar de uma amiga minha. Então, eu vou falar da bolsa, daquela bolsa que a minha amiga tem. A minha amiga é a terceira pessoa, é uma pessoa de quem eu estou falando. Então, aquela bolsa que a minha amiga tem. Então, aquela é o que está junto da terceira pessoa. Vocês entenderam? Isso significa a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Eu vou usar esses pronomes quando eles estiverem próximos da primeira pessoa, de quem está falando. Eu vou empregar esses pronomes quando ele estiver relacionado com a segunda pessoa, ou tu, ou você, ou vocês. E vou usar aquele, aquela, aqueles, aquelas, quando eu estiver falando relacionado a uma terceira pessoa. Todos conseguiram entender? Bom, nós temos ainda alguns pronomes que eles são invariáveis, que é isto, porque aqui vocês percebem que ele varia masculino e feminino. Isto não varia, ele é invariável. Isto, eu também vou usar, ó, percebe que tem a letrinha T é quando é da primeira pessoa. Quando é com dois S aqui, ó, é da segunda pessoa. E quando tem o que, é uma associaçãozinha de ideias, é da terceira pessoa. Então, isto é uma invariável, ela não vai nem para masculino nem para feminino, é só assim. Isto é para a primeira pessoa, ó, é com a letra T. Isso é para a segunda pessoa, ó, igualzinho os outros, só que invariável. E aquilo é terceira pessoa, tá bom? Pessoal, incrementando um pouquinho a nossa explicação a respeito dos pronomes demonstrativos, né? Os pronomes de primeira pessoa, relacionado à primeira pessoa, relacionado à segunda pessoa e à terceira pessoa, né? Os pronomes agora somados com preposições. Vocês lembram das preposições? Preposições são aquelas palavrinhas pequenas que nós usamos nas frases para fazer a ligação entre as palavras e dar sentido a elas, tá? Todo mundo lembra disso? Então, nós temos aqui os pronomes demonstrativos, né? Vamos revisar aqui. Primeira pessoa, para a primeira pessoa eu vou, que é o que está, pronome que eu uso para relacionar o objeto que está próximo da pessoa que está falando. Então, é a primeira pessoa. Então, nós vamos usar este, esta, estes, esta e o invariável, que é isto. Para caso de segunda pessoa, que é a pessoa com quem eu estou falando, quando o objeto está próximo da pessoa com quem eu estou falando, nós usamos esse, essa, esses, essas, isso. E quando nós vamos relacionar o objeto à terceira pessoa, que é a pessoa de quem eu estou falando, né? A terceira pessoa. Então, nós vamos usar aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, tá? Bom, quando eu relaciono, eu somo estes pronomes com as preposições de, em ou a, vai formar mais um grupo de pronomes demonstrativos, tá? Vamos fazer juntos aqui. De mais este vai formar deste. De mais esta vai formar desta. De mais estes vai formar destes. De mais desta, esta vai formar destas. E de mais isto vai formar disto. Certo? Somando a preposição de com os pronomes esse, essa, esses, essas e isso, vai formar desse, de mais esse, desse. De mais essa, dessa. De mais esses, desses. De mais essas, dessas. E de mais isso, disso. Muito bem? Agora,
somando com aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, vai ficar daquele, daquele, daquela, daqueles, daquelas ou daquilo. Tudo bem? Somando em mais com este, vai ficar neste, ou nesta, ou nestes, ou nestas, ou nisto. Em este é neste, em esta é nesta, em neste, em estes é nestes, e assim vai. Agora somando então com esse e essa, vamos ver como é que fica. Nessa, nesse, nessa, nesses, nessas e nisso. Em mais aquele, vai ficar naquele, naquela, naqueles, naquelas ou naquilo. Notem que o E e o M, ele vai mudar para N. E somando, ele não vai ficar neste, é neste, tá? Ele muda, substitui o M por um N. Mas é a preposição mais o pronome. Agora o A. O A não existe caso para a primeira e nem para a segunda. Só existe para a terceira. E exatamente como acontece quando a gente soma o artigo e a mais a preposição a que vai crase, nesse caso aqui também eles ficam craseados. Então, a mais aquele é aquele craseado. Porque é aquele, entende? É os dois As para ficar com o som forte precisa de ter o acento. Então, aquela. Aqueles, aquelas e aquilo. Tudo bem? Vamos fazer o exercício então, tá bom?